Estamos aqui no Angels Summit da Curitiba Angels para fazer mais um conteúdo para vocês de sucesso, agora com um empreendedor que ao mesmo tempo é também um advogado renomado no mundo das startups e você vai gostar das dicas dele. Estamos aqui com o Pedro. Pedro Wolff, é isso que fala? É assim que Pedro fala? Wolff. Pedro Wolff. Você quer fazer um briefing, Pedro? Quem é o Pedro da sua empresa? Sim. Eu sou sócio fundador hoje de um escritório de advocacia, que é o WSA, Wolff Scripps Advogados. Eu conheci esse mundo, vim parar nesse mundo das startups, das empresas de tecnologia, quando em 2012 eu morei nos Estados Unidos, tinha uma pessoa que estava dividindo apartamento comigo que tinha uma startup, estava captando investimento, e na época eu pedi para ele me envolver em todo o processo. Eu já trabalhava como estagiário ainda aqui no Brasil, com direito societário, mas nunca tinha visto um negócio tão rápido e tão dinâmico para levantar dinheiro quanto naquele momento. E eu pedi para ele me envolver em tudo que poderia, né, para eu conhecer um pouco melhor, não só os aspectos jurídicos, mas entender esse mundo de startup e venture capital. E desde então eu tive isso como foco de estudo, além das matérias jurídicas mesmo, mas para conhecer melhor a dinâmica desse mercado. E aí as coisas foram acontecendo, Curitiba foi amadurecendo, eu acho que eu fui amadurecendo junto com o desenvolvimento também desse ecossistema. E hoje, depois de 10 anos, a gente consolidou, que a gente entendeu que é a maneira de atuar para esses clientes, tanto empresas que captam investimento quanto investidores, redes de investimento anjo, veículos de investimento e até fundos de investimento no mundo de venture capital. E a gente consolidou isso hoje na atuação do escritório. Então, hoje, basicamente, o escritório vai desde a criação da empresa até o M&A, percorrendo todo esse caminho, ou com as empresas ou com os investidores. Legal, você se especializou nesse setor aí. Sim, advogados, 100%. Advocacia para os setores de startup, e venture capitals e fundos de investimento. Exatamente. Muito bom, muito legal. E Pedro, já iniciando aí nosso bate-papo, eu queria te perguntar sobre uma questão que envolve, inclusive, empreendedorismo, porque você também é empreendedor, além de advogado, né? Aonde que falta organização jurídica? Aonde que ela começa a sentir a falta e ela trava o negócio, o crescimento desse negócio? Onde é que você enxerga, assim, com os dois olhares, com as duas lupas? Boa, perfeito. Eu acho que o primeiro ponto é que empreendedores ou empreendedoras de primeira viagem criam uma empresa e não fazem muito bem a separação da pessoa física com a pessoa jurídica, né? Uhum. E aí já começam as primeiras confusões. Abrir o CNPJ, mas não colocar o dinheiro do capital social, né? Usar dinheiro do fundador para pagar a despesa da empresa, dinheiro da empresa para pagar a despesa do fundador. E aí só começa um emaranhado de situações que vão se enrolando e depois fica muito difícil de desenrolar. E aí, quando que isso vai reverberar? E até contábil, né? Como é que faz isso? Exatamente, contabilmente. Daí é a empresa que deve para o sócio que deve para a empresa, mas aí a empresa tem ainda, né, não está break-even, então patrimônio líquido negativo, então a dívida dela só vai aumentando, ela não consegue pagar o sócio, e aí o sócio, a empresa não tem um prolabore instituído, tira dinheiro para pagar, como se fosse uma distribuição de lucro, mas o negócio nem gera lucro, e aí que começa, né? Se o negócio não der certo, se ele não captar, se ele não crescer, tudo bem, fica por aí, liquida a empresa, paga os passivos e vida que segue. O problema é se o negócio começa a dar certo, e aí vem o investidor para fazer uma diligência e quer entender... E não passa nenhuma. Exatamente. Como que vocês chegaram aqui? Aí o problema é que, nesse momento, o founder, em vez de focar no deal, em conseguir rápido pegar o dinheiro, para já sair executando a estratégia, aquele roadmap, ele perde muito tempo tendo que arrumar a casa porque o investidor coloca como condição. Ou você arruma tudo isso agora ou eu não coloco. E nisso dá 6 meses, 9 meses, 10 meses, já perdeu o timing de mercado, já vem outra empresa competidora criando o mesmo negócio, só que nasceu de forma mais organizada. E com grana, porque já captou. Exatamente, e com grana, com os investidores certos, e às vezes ficou tarde demais. Então, conectando um pouco o jurídico e visão de negócio, acho que esse é o... É uma realidade que quase não acontece, né, Pedro? O ponto de partida, infelizmente, de muitos negócios. Muito bem, é isso aí. E qual que é o erro que você mais vê que as startups estão crescendo rápido? Talvez você até já tenha iniciado essa conversa aqui, né? Falando de organização. Mas quais são os erros primordiais, assim, que você falaria para os empreendedores tomarem mais cuidado? Sim, perfeito. Eu falaria
até superado esse primeiro erro inicial, Sim. já a partir do momento que o negócio começa a crescer, eu falaria para os empreendedores e para as empreendedoras tomarem muito cuidado com aqueles combinados que vinculam e que são de longo prazo. Vou dar um exemplo, né? Uma empresa começou a achar que tem um indício de product market fit. E aí ela encontra uma potencial conta que é uma conta excelente para o negócio. E aí eles estão precisando de dinheiro, vendem antecipado e assinam uma exclusividade. Né? E aí ele se vincula e tem que ficar lá 5, 6 anos com exclusividade, com determinado negócio. E aí, como a startup se comprometeu com isso, ela não pode assinar com uma série de outros players, né? E aí deixa, eventualmente, de atingir até o ICP dela. Ela tem que mudar o ICP porque ela se vinculou com uma cláusula de exclusividade com o primeiro cliente dentro daquele ICP que mais tarde ela descobriria que seria o próprio, né? O da empresa. Por mais o cliente raro... ideal dela e ela teve que desviar o caminho. Exato, porque ela assinou que ela só ia atender aquele cliente, mais ninguém naquele mercado. Né? Por mais absurdo que pareça, acontece muito isso. E aí isso geralmente quando que vem à tona? Na diligência, quando o investidor levanta todas as informações, vê o contrato e fala: nossa, mas você tem uma cláusula de exclusividade que nesse mercado você só pode atender o fulano, né? Ou a gente negocia para quebrar essa exclusividade, ou não faz sentido mais eu investir no teu negócio. Então, esse é um erro muito comum. E isso acontece também numa saída, né, Pedro? Quando você tem o exit, também acontece isso, né? Uma cláusula de não compete que não permite que você faça atuação no mesmo setor, no mesmo mercado. E às vezes a empresa é um conglomerado e aí acaba passando pelos mesmos problemas. Ela não pode agir de forma alguma porque ela vai impactar naquele contrato, naquela cláusula contratual. Exato. Isso é bem comum. A gente até fez dentro disso, né, uma transação que o Magazine Luiza comprou a empresa de um cliente nosso e aí o Magazine Luiza fez desligar todos os contratos com todos os concorrentes um dia antes da venda, né? Porque, aliás, os concorrentes fizeram, né? Sabendo, tinha uma cláusula que se houvesse uma mudança de controle, eles tinham que ser avisados. E aí você chega para Via Varejo e fala: olha, amanhã a empresa, depois da assinatura, passará a ser do Magazine Luiza. Tem uma vida de informações de vocês aqui dentro. Né? Chega para uma Americanas, chega para alguma outra, para um Madeira da vida, contando, né? Amanhã a gente está assinando e todas essas informações serão no Magazine Luiza. E aí, como é que você equilibra, né? No caso, o Magazine Luiza queria usar a ferramenta só para o próprio ecossistema, nem queria fortalecer os concorrentes. Sim. Mas pode acontecer de, em alguns negócios, o comprador também ser um comprador mais agnóstico e simplesmente porque está acontecendo M&A, vai diminuir pela metade a receita da empresa no dia imediatamente seguinte, né? Então, esse ponto também, Mário, até não era nem o que eu tinha imaginado no primeiro momento quando eu falei aqui, mas cláusulas de não concorrência em contratos de prestação de serviço também são erros. Imagina o impacto disso no negócio. Dos dois lados, né? Porque quem está comprando também pode achar ruim desligar alguns clientes, que é o que você está falando, se ele permanecer na trajetória com aquela empresa. E aí, ainda bem que nesse caso, provavelmente isso não tenha acontecido, porque ele não queria continuar no mercado, né? Ele queria acomodar a empresa dentro do próprio negócio Magazine Luiza. Sim. Eu até acho que sei de quem nós estamos falando. Sim. Acho que sim. Legal. E o que deveria ser estruturado, Pedro, na sua visão, desde o início, então? Vamos falar de uma empresa ideal. Vamos falar de um ICP ideal, de uma empresa bonita, redondinha, desde o seu começo e tal. Eu sei que startup tem que crescer muito rápido, tem aquela coisa da dinâmica, você mesmo colocou, né? Você tem que sair acontecendo e fazendo. Mas dá para organizar um pouco além dessa... Dá para equilibrar essas duas contas? A rapidez, a agilidade da startup com uma organização minimamente possível jurídica? Sim. O que você recomenda aí? Boa. Recomendo um playbook que é basicamente você olhar para todos os tipos de relação que a empresa tem. Então, primeiro, entre sócios. Segundo, não necessariamente nessa ordem. Segundo, com o poder público mesmo, com o fisco, com obrigação, com o INSS, com a prefeitura, com o alvará. Terceiro, com os clientes, que são os que pagam pela solução. E quarto, com o time, né? Com as pessoas que estão ajudando a tirar aquele negócio do papel. E quinto, se for o caso, com os investidores, e aí já pensando numa startup que captou. Então, com relação às relações entre os sócios.
Primeiro ponto é alinhar todos os interesses, né? Se você está full time no jogo, eu também estou full time. Se em algum momento alguém de nós quiser deixar de atuar de forma 100% dedicada para o projeto, a participação tem que vir para quem continua no projeto, porque senão isso, além de deixar injusto para mim, em algum momento vai deixar de viabilizar, né? Vai inviabilizar uma captação de investimento, porque essa também vai ser uma preocupação do investidor, né? O meu bem-estar ali, eu enquanto sócio que estou carregando o negócio sozinho, tenho que ter uma participação condizente para que o investidor top, né? Colocar dinheiro nesse negócio. Claro. Acho que isso é o primeiro ponto. Então, por quanto que eu compro meu sócio se ele não quiser continuar? Como que eu pago? Se eu pago bem, pago mal? Enfim, tudo isso tem que estar muito claro desde o início. Com relação a poder público, tributos e etc., né? De fazer o housekeeping ali adequado, né? Que é colocar o dinheiro do capital social, garantir que você está desde o início pagando todas as contribuições, seja a guia do Simples Nacional, a guia da GPS de quem trabalha, porque isso é uma bola de neve que, se você não olhar nesse primeiro momento, ela vai ficando mais cara. Alvará em negócio de tecnologia, às vezes, não é muito relevante, porque é fácil a empresa se mudar, não tem uma atuação física, mas mesmo assim é olhado, né, em diligência. Do ponto de vista dos clientes, no início, fazer contratos que não tragam no detalhe todas as features do negócio, porque muito provavelmente você vai mudar, né? Sim, então, o vai que você vende no primeiro dia, daqui a 6 meses já não é mais o mesmo produto. Então, tem que ter a cláusula de pagamento, de rescisão, né? De propriedade intelectual, e principalmente de limitação de responsabilidade, né? Porque isso é uma coisa... A startup não vai colocar uma solução, por exemplo, é o caso, né, de até um cliente nosso que começou a vender para L'Oréal. E aí deu a solução para a L'Oréal e a gente tinha uma cláusula de limitação de responsabilidade. Porque o contrato da L'Oréal tinha uma previsão dizendo que, se o negócio caísse, a L'Oréal poderia cobrar pelos lucros cessantes. Era uma empresa de conversational commerce ainda. Então, a L'Oréal podia cobrar os lucros cessantes de um dia do chat ali fora do ar. O que significa isso, né? Que tudo que a L'Oréal deixou de ter de lucro, em um dia de vendas, ela podia cobrar da startup. Quebrou a startup. Então, a gente não aceitou essa cláusula. Acho que foi esse que foi o ponto, né? Então, até o ponto, né, foi... Na negociação, a gente até levou o fundador para a reunião para falar para o jurídico, porque senão ia ficar muito entre advogados. E aí o fundador falou, não, se vocês querem trazer inovação para o negócio de vocês estão contratando uma startup, esse é o risco. Eu não tenho como assumir esse risco. Imagina se eu assumisse para vocês e eu tiver que pagar, vai quebrar, e aí todos os outros clientes vão ficar também na mão, porque a gente não vai conseguir dar a ferramenta, né, para eles não vão poder continuar utilizando. Então eu não posso aceitar com ninguém essa cláusula, é uma cláusula de limitação de responsabilidade. Mas é muito difícil, as empresas sempre pedem para aumentar, né, esse limite, mas se for para contratar empresa de tecnologia, infelizmente não dá, né? O corporate tem a possibilidade de desenvolver ele dentro de casa, uma ferramenta como essa, se ele quiser. Mas atribuir isso à empresa pequenininha ali, dos empreendedores, que às vezes estão na garagem empreendendo, não dá, né? Então, eu acho comprometer demais a empresa, né? Comprometer demais. Cuidar com essas cláusulas aí, são contratos leoninos que aparecem na vida do empreendedor, que é importante ele dar uma olhada e ter uma assessoria boa que faça esse apoio todo para poder ter esses percalços aí, para não correr tanto risco assim, né, Pedro? Sim. Senão pode levar realmente a sua empresa com um risco muito maior. E acho que, para só fechar os últimos 2 pontos, com relação aos funcionários e colaboradores, é a cessão da propriedade intelectual, então garantir que tudo que eles estão desenvolvendo vai ser do negócio e não fica com eles, e para que você consiga isso, você precisa obter por escrito, né, a cessão da propriedade intelectual. E, por fim, com relação aos investidores, para as empresas que quiserem captar, pensando, né, o dinheiro que você está captando é o dinheiro para a empresa. A Mari mesmo falou, né, do founder que foi para as Maldivas, né? Não é essa a ideia, né? Por incrível que pareça, não é para você viajar, né? É para você investir o dinheiro no negócio. E tome cuidado para saber, né, que o contrato com o teu investidor, se você fizer tudo certo e o negócio simplesmente não for para frente por circunstâncias de mercado, o investidor está no risco. Ele não pode cobrar de você na pessoa física. Você não pode aceitar que no contrato esteja escrito que o investidor pode cobrar na pessoa física se for pelo insucesso, que é normal dos negócios. Agora, se você descumprir o contrato, se você descumprir com os combinados, aí sim é justo que o investidor também possa cobrar, afinal, o combinado não sai caro. Meu pai dizia isso. Exatamente. Então, isso que é importante de saber
para quem vai captar, né? E no fim, acho que assim, são muitos outros pontos de atenção, mas esses são, acho que, o feijão com arroz aqui, pelo menos a espinha dorsal, para juridicamente você evitar os principais erros e deixar para ter que se preocupar com o que realmente é difícil, né? Que é o empreender, enfim, em vender, né? E construir uma história de sucesso. Perfeito. Mas isso, né? O empreendedor brasileiro precisa realmente ser muito fortalecido, né? Porque pensa, além de tudo que ele precisa fazer ainda como empreendedor, ainda você precisa se preocupar com a questão jurídica, que no Brasil é muito, mas muito complexa. Não tem nada de simples. E, Pedro, você gostaria de deixar uma dica final, uma orientação para os empreendedores, para os investidores que estão nos assistindo? Sim, boa. Eu acho que ao longo desses últimos anos deu para entender um pouquinho, assim, ouvir histórias de pessoas que percorreram um caminho e depois vieram contar, né, os aprendizados. Sim. E aí, tanto acompanhando muitas negociações de perto, mas conversando depois com empreendedores ou investidores para saber quais foram esses principais erros e aprendizados, a gente viu que no fim, tudo recai na expectativa, né? A expectativa que você tem ao fazer aquilo que você está se propondo a fazer. Você é empreendedor. Qual é a tua expectativa captando investimento, né? Refletir sobre isso. Você é investidor ou investidora. Qual é a tua expectativa ao investir em um negócio, né? E aí, para trazer alguns exemplos, né? O que a gente sugere sempre ponderar se você é um empreendedor ou uma empreendedora que está captando. Primeiro, você vai admitir um sócio ou uma sócia no teu negócio, né? Ainda que no primeiro momento não entre no contrato social, mas é alguém que vai querer sim informação, que vai exigir uma governança mínima, que você vai ter que dar satisfação do que você está fazendo, você vai compartilhar algumas decisões e para algumas decisões você vai inclusive ter que contar com a anuência do teu investidor ou da tua investidora. Então, se você é uma pessoa que quer fazer do teu jeito, que tem extrema convicção, talvez captar dinheiro não seja o melhor caminho para você. Siga a tua jornada, vai crescendo organicamente e talvez tenha o seu lifestyle business e assim você pode ser mais feliz. Se você quiser captar, você tem que saber que a partir daí as responsabilidades mudam, o jogo também e o que você vai ter que exercer de atitude, de papel também, né? E uma vez que você toma a decisão de captar, que tipo de investidor que eu quero captar? Agora, eu quero captar... Será que eu preciso de muita governança agora nesse momento? Será que não é melhor eu fazer um club deal aqui com alguns amigos, captar com family, friends and fools, que vão colocar um dinheiro, querem um percentual e confiam em você? Né? Depois, vai captar com uma casa de investimento, né? Um veículo já fechado, mas esse veículo ele investe capital próprio ou de terceiros. Isso vai mudar também a tomada de decisão do teu investidor. Né? Eu estou disposto agora a pedir a bênção para quem está investindo dinheiro de terceiros. Né? Isso que eu falo que é a vantagem, às vezes, até de um modelo... Né? Como a Start Grow, né? Que investe capital próprio também. Às vezes tem muito mais agilidade na tomada de decisão do que um fundo. Então você está pronto para receber um fundo já no teu investimento, no teu cap table, né? Que vai exigir auditoria, que vai exigir um nível de governança, rodízio dos membros da administração, da diretoria. Talvez não esteja preparado para tudo isso, né? Exato. Talvez não esteja preparado e nem seja o momento de se preparar, né? Acho que também são muitos difíceis, né, no meio do caminho. Então, esse dá para deixar para depois, né? E se você... Então, acho que do lado do empreendedor é isso. Entender primeiro se você quer ter essa jornada e uma vez que você toma essa decisão, quais são as opções, né? Uhum. Exato. E os prós e contras de cada um no mercado. E para a investidora e para o investidor, também... a questão da expectativa de que você está investindo numa empresa de tecnologia e você tem que alocar aqui o dinheiro que você está disposto a perder, né? A virar pó, né? Virar zero. Até o Antônio, que estava mais cedo no evento, fala bastante sobre isso, né? Que o investimento da startup, o investidor que faz esse cheque, faz o cheque já com a parcela ali do patrimônio, né? Que realmente você não espera, porque senão você vai se colocar numa pressão, você vai colocar uma pressão na empresa, colocar uma pressão na empreendedora, no empreendedor, isso não é positivo para ninguém, né? Então, investidor também. É chique falar, né? Sou um investidor anjo. Uhum. LinkedIn tá cheio, né? De Serial Angel Investor. Mas, no fim, quem que tá pronto para bancar isso mesmo, né? Até o fim. Então, a expectativa ela também tem que ser coerente com o que o mercado exige, com as consequências e com o que você quer para você. Acho que é aquele famoso...
não sabe brincar, não desce pro play, né? Boa. E isso que você falou é tão verdadeiro, porque quando você está escolhendo quem é o seu investidor, você precisa levar em consideração essas coisas. Que tipo de investidor eu quero? E que tipo de ajuda eu também quero? Porque dinheiro por dinheiro a gente sempre ouve em todos os lugares. Dinheiro por dinheiro você vai conseguir. No banco, seja com juro maior, ok, mas você vai distribuir um cap table. Então, às vezes, é importante até equalizar, né? Se você acredita que a sua empresa vale muito mais, né, que o valuation avaliado por um grupo de investidores, talvez seja melhor você pegar dinheiro emprestado e não pegar dinheiro com angels ou com investidores de mercado, né? Para não distribuir, não diluir demais o seu cap table no momento errado. Então, eu falo que tem muito o timing, né, do momento que você vai decidir, das decisões que você está tomando em relação a todos os indicadores que também fazem o jus ali, aquela decisão, né? Isso é muito importante. Legal, Pedro, muitíssimo obrigado. Trouxe valiosíssimos insights aqui. Tenho certeza que vocês que estão vendo vão gostar dos insights do Pedro. Wolff. Agora eu falei certo. Obrigada por assistirem. Espero que tenham auxiliado vocês nessas dicas importantes daí. Estamos aqui novamente, tenho que lembrá-los, no Hard Rock Café, pelo Curitiba Angels, no Angels Summit. Até a próxima.